Olá pessoal, como vai? Estamos aqui para falar da Parashá de Balak, que é uma Parashá em que geralmente o pessoal foca num dos personagens que é o Balaão, né? Mas eu justamente hoje queria focar no próprio Balak. Vamos começar falando qual é a história da Parashá, e aí a gente entra nos meandros da coisa. Então a gente é apresentado a um homem chamado Balak, e ele é o rei de Moab. E aí a Torá mostra para nós como ele fica com medo, porque o povo de Israel está se aproximando, né? O povo de Israel está vagando pelo deserto e está chegando perto do território do rei Balac. E aí, por causa desse medo, né? Alguma coisa ali dispara um medo no Balac, ele convoca o profeta Balaão, em português, Bilam, em hebraico, para amaldiçoar o povo de Israel. Bom, e aí, como eu falei, geralmente o pessoal foca no Bilam, né, que tem uma história realmente muito interessante. Tem ali uma parte que ele vai, a jumenta dele começa a falar, tem como ele se vende, tem como ele vai fazer uma maldição e no fim sai uma bênção, mas eu não queria focar nisso, eu queria focar realmente no Balak. Bom, a coisa que mais me chama a atenção é que o Balak, como eu falei pra vocês, é um personagem movido pelo medo. E quando a gente percebe isso, ele vai ser então uma figura muito importante para a gente aprender sobre como a gente lida com os nossos medos, né? A ameaça que o Balak sente quando o povo de Israel está se aproximando não é só uma ameaça militar. Ele não está com medo só desse aspecto, mas ele se sente atacado existencialmente, né? Ele tem medo de sumir da face da terra caso o povo de Israel se aproxime. Então, quando a gente vai ver a história do Balak, a gente já começa a refletir sobre como o medo pode, e muitas vezes faz, distorce a nossa percepção e nos leva a tomar decisões minimamente questionáveis, né? Às vezes do ponto de vista moral, às vezes de outros pontos de vista. Então, uma coisa interessante aqui que a gente vê é o seguinte: Balak, quando ele vê o povo de Israel se aproximando, ele não busca entender os israelitas e conversar, ele podia mandar lá um mensageiro, ele não busca fazer alianças, né? Como por exemplo acontece com Itró, quando vê o povo de Israel chegar, ele imediatamente opta por tentar destruir o povo, e através de uma maldição. Então, esse impulso do Balak revela como é que o medo pode realmente nublar o julgamento e levar, por exemplo, a uma agressão irracional. Se o Balak simplesmente tivesse se proposto a conversar com o povo de Israel, ele ia ver que não tinha ameaça nenhuma, né? Que não tinha intenção de guerra, de ataque, de nada disso. Então, esse medo do Balak é uma ilustração clássica do que a própria psicologia vai falar que a gente tem com o medo, a psicologia do medo, né? E como eu falei, como ele pode distorcer a nossa percepção, a nossa tomada de decisão. Os biólogos e os psicólogos e os neurocientistas dizem que existe uma resposta instintiva, tanto nos animais como em nós, que se chama lutar ou fugir, né? Traduzindo já para o português. Em inglês é fight or flight. Então, quando a gente se vê diante de um medo, a gente para todos os processos de pensamento e a gente faz uma dessas duas coisas. Ou a gente entra no modo luta e a gente fica ali agressivo e violento e vai para isso, ou a gente foge. Então, de novo, em vez de buscar entender quem eram os israelitas, procurar um meio de coexistência pacífica, Balak imediatamente entra na solução agressiva, né? E ele chama o Balão para amaldiçoar. Então, esse comportamento dele revela, na verdade, uma tendência humana bastante comum, que quando a gente está diante do desconhecido ou de uma ameaça percebida, que a gente acha que é uma ameaça, muitas vezes a gente recorre a soluções extremas. Tanto o lutar como o fugir são uma solução extrema. Você poderia pensar assim, só o lutar, né, é extremo. Não, o fugir também. Por que você está fugindo? É uma pergunta que você devia fazer. Será que entre esses dois extremos não tem um meio, né, um meio termo, um meio caminho? Então, aqui eu já convido vocês a fazer essa reflexão sobre as nossas reações ao medo, né? Quantas vezes a gente permite que o medo dite as nossas ações? Esse é o primeiro ponto. E segundo, que dite de uma maneira precipitada, irracional ou extrema. Tá, então vamos lá. A decisão do Balak de chamar o Balaão também levanta algumas questões muito interessantes entre medo e poder. Por quê? Balak, vamos imaginar, embora a Torá não fale isso, mas dá pra gente imaginar, e o Midrash vai falar, Balak era um rei, tá? Como um rei, a gente pode imaginar que ele era no mínimo poderoso, ele tinha recursos, né? Ele tinha várias alternativas de como encarar essa situação que tá dando medo para ele, essa ameaça dos israelitas. Mas na hora que acontece a ameaça, como é que o Balak se sente? Impotente.
ele se vê totalmente incapaz de lidar com isso e ele precisa ir chamar um cara chamado Balaão, né? um mago. Então nessa hora o dinheiro dele não adianta, o exército dele não adianta, provavelmente ele tinha conselheiros, né? E tudo isso, os diplomatas, os embaixadores, nada disso adianta. Então esse sentimento de impotência também é muito comum quando a gente tem essa situação de medo intenso. E o Balak, ele é tanto a ideia de medo intenso e irracional, que ele acredita que ele precisa de um poder sobrenatural para lidar com a ameaça, percebe? Ele, como eu falei, ele não resolve atacar os israelitas militarmente, porque ainda que ele tivesse medo, ele podia falar, bom, vou para a guerra, como era o normal antigamente. Se você tem medo de um povo, você ataca com a guerra. Não, o medo dele é tanto que ele fala só o sobrenatural para lidar com esse povo, né? Eu preciso de uma maldição para poder desarraigar uma força desse povo. Então indica ali uma falta de confiança enorme no próprio poderio militar dele, no próprio poderio político, e de novo, infundada, né? Quando Balak vai buscar essa solução mágica, eu acho que tem aqui um desafio para nós, para a gente pensar como a gente lida com as nossas inseguranças, né? Com as nossas vulnerabilidades. Quantos de nós, muitas vezes, não faz a mesma coisa que o Balak? Diante de uma situação, a gente acha que só o sobrenatural pode salvar, né? Aí a gente acha que a gente precisa de uma mandinga, de uma simpatia, de uma oração, de não sei o quê. Não sei. Às vezes você está buscando essas ferramentas de um modo que não é necessário, que você podia fazer muita coisa antes de chegar nisso, né? E como você se mostra vulnerável, é um fenômeno que eu já abordei algumas vezes aqui, infelizmente você às vezes cai na mão justamente dos charlatões, né? Que vão te vender essa coisa sobrenatural que você quer, porque ele vê você num momento de fragilidade, de medo e fala, bom, eu tenho a solução mágica para todos os seus problemas. Então, em vez de enfrentar às vezes diretamente a nossa ansiedade, né, nosso medo, nossa preocupação, a gente vai para essas soluções externas. Agora não estou falando nem de extremas, né? Externas, e como eu falei, que às vezes são irracionais, a gente se mete em cada uma, né, só para tentar restaurar algum senso de controle e achar que eu estou no poder da situação. Bom, tem um outro aspecto aqui que eu queria falar do Balak, que é no sentido, eu falei que dava para a gente fazer umas reflexões de medo e poder, né? O medo do Balak, talvez ele pode ser visto como um reflexo de um medo coletivo. O Balak, como o rei do povo moabita, não está agindo sozinho. Ele é a voz do povo moabita. Provavelmente o povo inteiro de Moab ficou com medo, né, dos israelitas. Então, muitas vezes a gente sabe, e a Kabbalah fala disso claramente, que os líderes capturam a energia do povo, para bem ou para mal, né? O líder é a representação do povo. Então, eles capturam essa energia e amplificam ela. No caso do Balak, provavelmente ele capturou e amplificou os medos dos seus seguidores, criando uma verdadeira atmosfera de histeria. Tá? Quando o rei já se coloca nessa situação de que, nossa, está tudo perdido, a mensagem que ele passa para o seu povo é essa. E aí, claro que pode levar a decisões catastróficas. Então, de novo, o Balak, quando ele vai sentir esse medo, ele transmite essa sensação para o povo. Ele agora é a personalização do medo. E justifica todo tipo de ações. Ah, então agora eu preciso ser agressivo, eu preciso contratar um poder espiritual, tudo com o pretexto de autopreservação, percebe? Você entra também numa narrativa aí que pode ser muito malévola, muito maléfica. Então esse fenômeno é muito claro em várias sociedades ao longo da história, né? Você tem inúmeros casos onde o medo coletivo levou a guerras, a perseguições ou outra forma de violência, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? A Parashá de Balak vai lembrar dos perigos de permitir que um medo coletivo seja a voz da razão, né? Que o medo coletivo tome conta, e às vezes é uma histeria. Porque se a gente age só com base no medo coletivo, a gente pode ir para ações que em circunstâncias normais a gente nunca ia aceitar, mas por causa do medo a gente aceita. Falando de tudo isso, eu estou lembrando aqui de não sei como chamar, de um adágio, de um provérbio, de um famoso líder racídico, o Rebbe Nachman de Breslav, né? Muita gente deve conhecer ele. E ele é muito conhecido, inclusive, pela alegria que ele fala, que a gente tem que viver, né? E tudo mais. Então, o Rebbe Nachman é uma figura muito central da mística judaica, ele não é exatamente um cabalista, né? Ele é místico, mas não cabalista. E ele tem um ensinamento muito famoso que ele diz o seguinte: Kol haolam kulo gesher tsar meod, todo o mundo, né? O planeta, é uma ponte estreita, ve'aikar lo lefachet klal, e o principal é você não ter medo. Então isso aí, inclusive, virou uma musiquinha, se vocês quiserem, vocês podem buscar. Então o que quer dizer esse adágio do Rebbe Nachman? Que o mundo inteiro é uma ponte estreita e o principal é você não ter medo. Bom, essa metáfora ela é bastante poderosa
ela fala sobre a nossa jornada na vida e a nossa jornada espiritual. A gente está na vida como se a gente fosse atravessar uma ponte estreita, né? A vida é andar sobre essa ponte estreita. E, obviamente, a gente pode ter medo. Só que o medo, se você for atravessar essa ponte com medo, pode fazer você, por exemplo, não se concentrar na travessia da ponte e perder o equilíbrio. Pode fazer você se preocupar demasiado com a fragilidade da ponte, quando não precisa, e você não consegue atravessar. Então, é importante você reconhecer que você está numa ponte estreita. Quando o ditado diz, né, todo mundo é uma ponte estreita. É importante você reconhecer a fragilidade da ponte. Mas ainda assim, como ele diz, o principal é não ter medo. É você prosseguir com coragem, com quase que um ato de fé profunda. A ponte, ela vai simbolizar qualquer coisa, né? Dificuldades, incertezas da vida. E a ideia é de que você tem que superar o medo, tá? Confiar num suporte divino, que muitas vezes você não vai ver, que existe um plano maior que vai te ajudar a atravessar essa ponte. Se a gente for agora um pouco mais para a Kabbalah mesmo, não para essa veia racídica, na árvore da vida, né, a Gevurah, ela representa uma energia que a gente geralmente chama de julgamento, né? Só que ela é uma energia de restrição, certo? E por extensão de medo. Por quê? O que o medo faz? Ele te restringe a fazer certas coisas. Inclusive, de novo, se você perguntar talvez para biólogos e neurocientistas, eles vão te falar que a função do medo é essa, te preservar. Então, por exemplo, por que o ser humano em geral tem medo de altura? Porque realmente a altura é algo perigoso, né? Se você não souber lidar com a altura, você morre. Por que a gente tem medo de animais selvagens? Tem um lado nosso que realmente usa o medo para se preservar. Então a Gevurah, por exemplo, o medo, ela é necessária para você criar limites, para você criar uma estrutura. E você falar, olha, eu vou até aqui. Desse ponto para lá eu tenho medo e não quero ir porque não sei o que vai acontecer comigo. Mas quando essa Gevurah não é equilibrada, e sempre o ponto da Kabbalah é esse, ela fica em excesso e ela leva à paralisia pelo medo. Né? Se a gente voltar na metáfora da ponte, aí você nem atravessa a ponte. Aí, qual que é a saída disso? O equilíbrio da Gevurah, a Kabbalah sempre vai dizer, é a esfirá oposta que se chama Hesed, e que representa, entre outras coisas, amor, compaixão, generosidade, bondade, né? Então, existe uma transformação cabalística do medo que envolve você ir de Gevurah para Hesed. Ou seja, as restrições do medo, aquela paralisia que o medo te dá, tem que ser suavizadas pela expansão do amor, por você trabalhar no lado da bondade. Então, na verdade, a Kabbalah vai dizer que o medo, quando você tem, né, por exemplo, como o Balak teve, ele pode ser uma oportunidade para você cultivar a compaixão, o lado de Hesed, a confiança e se abrir. Então, na verdade é isso, você sair de uma postura de defesa para uma postura de abertura, se você quiser pôr assim Gevurah e Hesed. Né? Então a gente pode até fazer mais uma associação, e com ela eu vou encerrando. Na Kabbalah a gente fala muito, por exemplo, de um Kli. Né? O que é um Kli? Kli é um vaso, um receptáculo. E a Kabbalah fala muito como você precisa de receptáculos para poder receber a luz divina. Né? E aí, geralmente, a gente entende isso no sentido positivo. Né? Eu preciso ter um Kli para receber bênção, para receber benefícios e tal. A questão é que o medo pode ser entendido, então, como um Kli. Ele pode ser entendido como um vaso. É um recipiente que, se você tratar desse recipiente da maneira correta, ele pode te dar uma revelação profunda. Se você aprender a lidar com o seu medo, encarar o seu medo, né, entender por que ele está lá, pensar como é que você vai trabalhar com ele, ele pode te dar um grande insight sobre a vida. Assim como um vaso, né, e aí voltando para a metáfora, tem que ser limpo, purificado, se você quiser pôr água pura dentro dele, não adianta você pôr água pura se o vaso está todo sujo, a Kabbalah vai dizer que é a mesma coisa. O seu medo ele tem que ser limpado, trabalhado, purificado, para que depois você possa usá-lo para receber uma luz divina. Então a ideia é que quando você confronta, entende, né, transforma os seus medos, você realmente consegue fazer dele um vaso para receber alguma coisa maior. Então, na verdade, acho que a gente tem, além de todas as lições aqui do medo da Parashá de Balak, uma oportunidade para refletir sobre como a gente supera esse medo, né? E saber que vai, talvez não superar, mas deixar ele num nível ok, racional e saudável, não aquele paralisante. A ideia é, em vez de sucumbir ao medo, buscar de maneiras de enfrentá-lo de forma construtiva. E falar assim, bom, já que eu tenho medo, vou usar ele para receber alguma coisa positiva. Isso pode ser feito de vários modos. Pode ser buscando a compreensão do medo, em primeiro lugar, né? Construir alianças, se a gente voltar para a ideia do Balak.
talvez se ele fosse lá falar com o povo de Israel, fizesse um pacto, já resolvia o medo dele. E aí, voltando para a lição do Rebbe Nachman, tal, você desenvolver uma confiança na sua capacidade de lidar com desafios. Né? Por que você está se sentindo tão fraco, impotente? Confia um pouco mais. Saiba que é sim uma ponte estreita, mas que você não precisa ter medo. Você pode atravessar. Então a pergunta que a narrativa aqui do texto vai fazer é: como é que você pode responder ao medo de uma maneira que ele promova coisas boas e não negativas? Né? No caso do Balak, que não pelo medo você comece a travar uma guerra, amaldiçoar os outros e fazer ataques espirituais. Como é que o seu medo, desculpe, como é que o seu medo pode promover a paz e a compreensão, por exemplo, em vez de violência e destruição? E claro que isso vai para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, para a sua vida comunitária, né? Todas as situações em que você geralmente vai ter medo. Lembrar da Parashá de Balak vai te encorajar a buscar respostas que fortaleçam a sua resiliência, a sua fé, a sua crença e que no final das contas podem promover a harmonia. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.